Morte, que medo! Assim como todos morrem em Adão, todos ressuscitarão em Cristo. O dia a dia com Cristo hoje baseia-se em 1 Coríntios 15, 22. Morte, palavrinha que assombra todo mundo. A morte não deve ser vista apenas como a cessação da vida. Temos que falar sobre a multiforme face da morte. A banalização da morte e a perda do sentido da vida é o grande desafio a ser vencido. Moltmann, grande teólogo, alerta sobre o perigo de nos acostumarmos com a morte a ponto de não mais reagirmos contra os seus tentáculos. Lembro dos primeiros anos da AIDS no Brasil e o pavor que ela causava nas pessoas. Fiz parte do primeiro grupo de trabalho nomeado pelo governo do estado de São Paulo, composto por profissionais da área médica, da educação e setores religiosos. Profissionais da saúde se sentiam perdidos, literalmente, diante de algo tão letal como aquela epidemia, que ceifava milhares de vidas. Presidia à época a FEBEM. As enfermeiras se recusavam pegar uma criança no colo com medo de contrair AIDS. As muitas pestes ao longo da história criou situação parecida. A peste negra, no fim do século XVI, fez de Londres uma cidade fantasma. Ficou reduzida a 1/3 da sua população. 1/3 morreu, outro terço fugiu para o interior do país. O maior líder religioso da época, John Donne, escreveu: "O medo, a culpa e a tristeza revezam-se na caça da paz interior." Chegou a crer que a peste era castigo por seus pecados. O medo da morte nos leva a perder a consciência. Graças a Deus, sua promessa é clara. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, irmãos e irmãs, na manhã seguinte a gente acorda revigorado e restabelecido. Não podemos deixar a doença e a morte tirar a esperança. O que nos anima é o fato de a Igreja de Jesus nunca ter tratado esse tema com as cores sombrias do túmulo, mas sim com as cores vivas da esperança cristã. Oremos. Ó piedoso Deus, a morte e seus tentáculos nos assombram. Leva para longe a sombra negra da desesperança. Aumenta a nossa fé e ajuda-nos a entregar nossos temores e medos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, que a tua graça preciosa lance luz em meio às trevas do medo. Amém.